Vamos para a palavra, gente? Quantos têm sido edificados aqui, além de mim, através dessa série Sermão do Monte? Gente, o quanto a gente tem que ser agradecido ao Senhor pelo amor, pela misericórdia e pela bondade dEle. Né? Nós estamos tendo a oportunidade de aprender mais do Senhor, de entrar mais a fundo em questão ao Sermão do Monte. Eu acredito que esse tempo que nós vamos estar passando por essa série, nós vamos sair um pouco diferente, amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo hoje em Mateus, capítulo 5, versículo 33 ao 37. Mateus, capítulo 5, versículo 36 ao 37. Feche os seus olhos aí mais um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Deus, muito obrigada pela tua bondade, pela tua misericórdia. Muito obrigada, Deus, por poder aprender mais do Senhor, pelo privilégio, Senhor, de receber a tua palavra. Muito obrigada, Deus, porque aqui nós podemos abrir a nossa Bíblia, nós podemos nos dedicar, Deus, à leitura, porque nós sabemos que tem lugares, Deus, que isso não é realidade. Pai, nós nos colocamos à disposição do Senhor, para que o Senhor fale conosco, Pai, para que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações e traga mudança. Senhor, eu oro, Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toma direção dessa palavra. Penetra no mais profundo do coração de cada irmão que está aqui. Tira, Senhor, tudo aquilo que fecha, Deus, os olhos, os ouvidos, o coração. Deus, nós colocamos a nossa mente cativas ao Senhor nessa noite. Faça nas nossas vidas, Pai, conforme o teu querer, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler? Versículo 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor e teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Como eu disse, o tema de hoje é o crente e os juramentos. Vamos entender, né, querido? Quem eram os escribas? Aqui Jesus, ele traz para nós os ensinamentos, né, condenando, falando que era errado a postura dos escribas e dos fariseus. Quem eram os escribas? Só recapitulando, eles eram os técnicos em explicação bíblica. Eles eram o que tomava nota, né, os que escreviam e os que levavam os textos bíblicos para as sinagogas. Os fariseus, eles eram um partido formado por judeus, né, eram autoridades religiosas que aplicavam as leis. Eles eram os que eram contra o domínio da nação de Israel. E Jesus aqui, ele traz para nós, a respeito dos juramentos, que os fariseus e os escribas, eles traziam de uma forma totalmente errada ao que o Senhor tinha deixado na lei mosaica. Né? Antes da gente entender melhor isso, olha o que fala lá em Mateus 5, volta um pouquinho aí no versículo 17 e 20. A gente tem lido isso aqui sempre. Lá fala assim, ó, Jesus falando: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar,
esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muitos a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, essa noite nós vamos entender que o que Jesus estava falando aqui, Jesus ele não veio para retirar a lei do juramento, amém? Jesus ele veio ensinar, trazer de volta, colocar no lugar certo, estabelecer qual era o verdadeiro sentido da lei mosaica, da lei que o Senhor ele deixou para nós. Jesus, ele veio instruir de maneira positiva e específica o que era correto naquela época. Jesus, ele quer trazer para nós a importância, querido, do nosso testemunho, a importância da nossa postura. Os fariseus e os escribas, eles levavam naquela época da maneira que eles queriam, do jeito que eles achavam, e eles batiam no peito, né, para falar que ainda estavam certos. Mas Jesus, eles olhavam o externo, né? Os fariseus e os escribas, eles estavam preocupados com o externo, com a aparência. E quando Jesus, ele vem, Jesus ele traz isso para nós. Jesus ele estava ensinando que o importante é o que está por dentro. Jesus ele manda nós olharmos por dentro. Se todos nós, queridos, levássemos com fidelidade o que a gente fala, se tudo que saísse da nossa boca fosse verdade, pensa aí, a gente teria um mundo diferente, não teria? Imagina se todo mundo fosse fiel, o que é certo, o que é verdadeiro e o que é correto. Você acha que você ia precisar ficar jurando? A nossa palavra, ela teria um valor. E o mais maravilhoso, né? A gente pensa como as pessoas elas se tornam cristãs. É claro que nós devemos pregar, né? Levar a palavra de Deus, falar do evangelho. Mas se nós formos parar e observar, a melhor maneira de nós ganharmos vidas para o Senhor é através do nosso testemunho, é através da nossa postura. Então aí a gente já entende, queridos, que nós somos observados 24 horas por dia. 24 horas tem pessoas olhando para você, observando a sua postura de cristão, a sua postura de crente, observando se tudo aquilo que sai da sua boca é sim, sim ou não, não. Se tudo aquilo que sai da sua boca é a verdade do Senhor. E eu já te convido a refletir nesse início. Será que a nossa postura, a minha postura, a sua postura, ela tem sido uma postura que reflete a essência de Cristo? Que reflete a verdade do Evangelho do Senhor? Vamos voltar, né? Volta lá para Mateus 5, 33, 37. Vamos entender aí o contexto, né? O Sermão do Monte, queridos, ele foi exposto pelo Senhor Jesus a fim de desmascarar a falsidade e a impostura das conclusões dos fariseus e dos escribas acerca da lei mosaica. Então, quando Jesus ele ensina para nós o Sermão do Monte, desde o que a gente já ouviu e até onde a gente vai chegar, Jesus ele quer trazer a verdade, a luz da palavra, e ensinar para nós que a nossa postura tem que ser uma postura totalmente contrária à postura dos fariseus e à postura dos escribas. Jesus diz lá em Mateus, capítulo 5, versículo 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Jesus, ele não estava retirando a lei mosaica, mas ele estava batendo de frente com a forma que estava sendo pregada naquela época, com uma forma
totalmente errônea. Vamos voltar lá, né, no contexto. Vamos pegar desde lá de trás, no Velho Testamento, o que falava. Não precisa abrir, porque o tempo aqui voa, meu Deus. Então, para a gente não perder tempo, eu vou só citar os versículos aqui para você. Mas lá em Êxodo 27 diz assim, ó: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Deuteronômio 6,13 diz: o Senhor teu Deus tomarás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Levíticos 19:12: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Os fariseus, eles eram familiares a esses textos bíblicos. Então, eles não inventaram, né? Não criaram esses mandamentos. Esses mandamentos, eles já eram lá de trás. Só que eles pegaram esses mandamentos, a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, eles pegaram essas leis e eles resumiram dessa forma: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Ou seja, eles distorceram. E Jesus, quando Jesus ele vem em forma de homem, Jesus ele faz o quê? Jesus ele quer distorcer o que os fariseus falavam. Ou seja, ele quer colocar no lugar a forma certa e a forma correta. Jesus ele quer ensinar corretamente a lei que Deus deu a Moisés, que é para a honra e glória de Deus. E aí isso não leva a algumas perguntas, né? Qual a finalidade dessas afirmações sobre a questão do juramento? Qual que era a finalidade quando Deus dá essas leis ao povo? Vamos lá, a primeira. Era botar um freio nas inclinações humanas, a mentira. Isso lá no Velho Testamento. Quando Deus chama Moisés, quando Deus dá as leis, uma das finalidades eram essa. Aquela época, gente, era uma época que o povo... era muita confusão entre o povo, era muita mentira entre o povo, era muita conversa fiada. Então, um dos motivos de Deus estabelecer essas leis era colocar um freio na boca do povo. Deus chama Moisés, estabelece essas leis, para que houvesse um meio, um propósito de refrear a tendência do povo de falar mentira, a tendência do povo de jurar em falso. Né, era algo banalizado. No meio das conversas, o povo falava o nome de Deus em vão, mentiam uns para os outros. Não tinha como você acreditar se aquela palavra realmente era uma palavra correta, certa. Então, Deus dá essas leis para refrear a boca do povo. Outro motivo, outra questão, era restringir os juramentos às questões sérias e importantes. Como nós lemos, era comum acontecer os juramentos. Isso acontecia, podia se jurar. Só que naquela época virou banalidade. Tipo, era totalmente banal. As pessoas, elas usavam o nome de Deus de uma forma... Quantos aqui, gente, além de mim, já foi conversar com alguém alguma coisa e falou assim: não, eu juro por Deus, levanta a mão aí. Você que é pecador como eu. O que acontece? Virou cultura. No meio do povo era comum o povo chegar: não, eu juro diante do nome de Deus, do Deus de Israel, dos céus e da terra. Então foi um meio que Deus colocou para restringir o juramento dessas questões, né? Deus ele queria trazer a mente do povo de Israel a seriedade que era jurar a respeito do seu nome. Não era algo que poderia ser feito de qualquer jeito. Interessante, lá em Levíticos 11:44, fala assim, ó: eu sou o Senhor vosso Deus, e sereis santos, porque eu sou santo. Deus, queridos, ele queria trazer à memória do povo a importância da santidade dele, a importância do nome dele.
E sabe o que é perigoso? Que nós esquecemos que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Nós esquecemos, e assim como o povo esqueceu lá atrás, que os olhos do Senhor estão em tudo, em todas as coisas. Às vezes a gente acha que se eu falo uma mentirinha aqui, se eu tento, fazer do meu jeitinho, da forma que não agrada a Deus, que está tudo bem, que está ok. Mas nós esquecemos que o Senhor está presente em todos os lugares, em todos os momentos. E Deus, ele queria chamar a atenção do povo daquela época para isso. A respeito da santidade, do Deus poderoso, do Deus grandioso que Ele era. E é, até hoje, será para toda a eternidade. E os fariseus e os escribas, eles procuravam muito com a letra da lei, eles se preocupavam muito com a letra da lei, mas eles não preocupavam com o espírito da lei. Agora você entende por que Jesus veio ensinar para a gente o quanto é importante a gente olhar para dentro? Eles estavam tão preocupados com o que estava escrito, que para eles, tudo bem, se o povo fosse lá e jurasse, se não cometesse perjúrio, se não fizesse o que é errado, tanto faz a intenção do coração, tanto faz o sentimento que estava no coração. Mas para Jesus é diferente. Para Jesus é um pouquinho mais apertado. Vou te dar um exemplo. O pastor falou para a gente, semana passada, ele falou pouco a respeito de adultério. Para os fariseus, não tinha problema se você... O importante era você não cometer o adultério, o ato. Mas se esse sentimento tivesse no seu coração, ok. O importante era você não ir lá e cometer o ato do adultério. Mas o que Jesus ensina? Se você simplesmente olhar, se passar pela sua cabeça, se houver desejo do seu coração, você já adulterou. Então foi isso que Jesus ele veio confrontar. Jesus ele veio nos ensinar que o importante, queridos, é o que está dentro. Não existe essa ideia de, tudo bem, eu não fui lá, eu não fiz o ato, eu não matei o meu irmão, não fui lá, tirei a vida, dei uma facada, eu não adulterei contra o meu esposo, contra a minha esposa, eu não falei mal de alguém, mas se esses sentimentos estiverem no nosso coração, queridos, nós já estamos errados. E Jesus ele veio para quebrar essas coisas na nossa vida. Jesus ele veio para trazer mudança na nossa alma, mudança no nosso coração. E nós devemos estar atentos a isso. Porque se nós não estivermos atentos, nós cairemos na mesma falha dos fariseus e dos escribas. Quantos estão entendendo até aqui? Ou seja, irmãos, se no externo eu não pratico, mas se dentro, no interno, eu pratico, os meus pensamentos, eu deixo levar, deixo ir, fico brotando coisas, eu já estou totalmente errado para o Senhor. Terceiro, a outra característica falsa dos fariseus e dos escribas era, eles traçavam uma linha de distinção entre diversos tipos de juramento. Alguns eram obrigatórios e outros não. Ou seja, vamos trazer, algumas coisas eram pecadinhos e as outras coisas eram pecados maiores. Lá no texto de Mateus 23, nós não temos tempo de ler, mas Jesus lá é muito claro. Jesus ele aponta todas as características lá dos escribas e dos fariseus. Lá você podia fazer um juramento no altar,
mas você não podia fazer um juramento em cima do ouro. Você podia fazer um juramento para uma autoridade, mas não podia fazer um juramento para o seu irmão. Então, eles tinham distinções de juramentos. Cada um podia agir de uma forma. Eles faziam vista grossa para algumas coisas e as outras coisas eles batiam no peito e falavam que aquilo era certo, que tinha que obedecer. Então, Jesus vem mais uma vez para quebrar isso, irmãos. Que os juramentos, eles não podem de maneira nenhuma ser feitos quando nos convém. Se é bom para mim, eu faço. Se é bom para mim, eu obedeço. Se não, está errado. Aí nós vamos ver o que Jesus ele veio nos ensinar. Versículo 34 e 37. Volta lá. Capítulo 5, versículo 34 e 37. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno. Se a gente for olhar alguns textos bíblicos, os juramentos, eles aconteciam. Quantos aqui já foi em algum tribunal, já assistiu lá pela televisão, algum julgamento, que as pessoas elas fazem um juramento lá, no início, em nome de Deus? Quem que acha que está errado e quem que acha que está certo? Quem acha que está errado? Levanta a mão aí. Bacana. Alguns juramentos, queridos, eram feitos a respeito, através, né, eram feitos no nome do Senhor. A gente vê Abraão, Jacó, ele fez José jurar. Os irmãos de José fizeram um juramento a ele. Davi, ele fez um juramento a Jonas. Né? Mas o que a gente precisa entender? Os juramentos, eles precisam ser juramentos sérios. Né? Existem momentos específicos para acontecer alguns juramentos. Jesus, lá em Mateus, capítulo 26, versículo 63, depois você pode olhar lá, Jesus, ele se refere a um juramento quando ele é interrogado. Quando ele é preso e é interrogado, ele mesmo faz esse questionamento lá ao soldado, em questão do juramento. Paulo, lá em Romanos 9, 1, em 2 Coríntios 1 e 23, a gente observa também Paulo fazendo alguns juramentos em nome de Cristo, em nome de Deus. Então, nós vamos ver alguns juramentos na Bíblia. Mas o que a gente precisa entender, né? Isso são práticas, essas práticas, elas são reduzidas a ocasiões especiais e a ocasiões solenes. Por que eu perguntei se vocês já viram, né? Porque lá no tribunal, durante lá um julgamento, aquilo ali é uma reunião solene. Ali é algo sério. Não se trata de algo banal. Então, os juramentos, quando ele é feito, né, esses momentos específicos, esses momentos solenes, nós entendemos, biblicamente falando, depois se você quiser ir lá nesses textos, se você não anotou, pergunta te passo, nós vamos entender que não é errado. O errado são os juramentos feitos de uma forma totalmente banal, onde nós pegamos o nome do Senhor e usamos de qualquer maneira, de qualquer forma. Né? Jesus, ele veio para isso. Jesus, ele veio proibir o uso indiscriminado do nome sagrado de Deus, na questão de juramento e das blasfemas. Né? Hoje no mundo, se nós formos olhar para o mundo,
Meu Deus, quanto o nome do Senhor ele é usado de uma forma banal. Né? Pessoas que falam que conhecem a Jesus, que conhecem a Deus. Pessoas usando o nome de Deus em vão. E eu estou falando do mundo, né? Mas como eu perguntei para vocês, se a gente não vigiar, irmãos, se nós não tomarmos cuidados, nós usamos o nome do nosso Deus em vão. Nós banalizamos, nós juramos por qualquer coisa. E para ir um pouquinho até além, quantas vezes nós somos pegos pelas mentirinhas, né? Às vezes nós queremos convencer alguém de algo que nem é certo, que nem é verdade. E nós levantamos o nome de Deus em vão e juramos. E falamos, não, eu juro por Deus. Pode cair um raio na minha cabeça. Pode vir tudo, o mundo pode cair, eu juro por Deus. Nós estamos pecando, irmãos. É pecado. Jurar, né? Aqui a gente leu. Jurar, queridos, por criatura, por coisas, por Jerusalém, pelo nosso cabelo. Por que é errado? Porque tudo pertence a Deus. Deus, ele não criou tudo e todas as coisas? Quando nós olhamos, né, a beleza que Deus fez, tudo que Deus criou, os animais, o reino, o seu reino, Jerusalém, que aqui era o caso deles, juravam até por Jerusalém. Quando nós olhamos todas essas coisas, foi o nosso Deus poderoso, forte, grandioso, que criou tudo e todas as coisas. Então, quando nós juramos por essas coisas, eu juro pela minha mãe. Quem que já ouviu isso? Eu juro pela minha mãe, mortinha, coitada da mãe. Misericórdia. Profetizando morte para coitada. Não faça isso, irmãos. Não faça isso em nome de Jesus. Jesus, ele proibiu o juramento em qualquer conversação comum. Às vezes a gente está conversando, é o que eu disse, né? Nós estamos conversando. Às vezes bobeira, né? Nem é nada assim. Nossa, aconteceu isso, isso, isso. Nossa, é mesmo? Eu juro por Deus. Quem aqui já soltou uma dessa? Virou hábito, irmãos. Vocês têm noção do que uma cultura errada, de que um ensinamento errado, quando ele vem passando de geração em geração, quando ele vem passando e ninguém corrige e a gente não desperta, vira gíria. Vira algo banal. Às vezes a intenção do coração ali não está nem assim de ofender o Senhor. Mas olha quanto isso é sério. Olha o quanto nós precisamos estar atentos. Nós não estamos lidando com qualquer um, com qualquer pessoa. Nós estamos lidando com o nome do nosso Deus Altíssimo, Santo, Soberano, Poderoso. E algo importante, irmãos. Olha lá o que Jesus fala no versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do? O que passar disso vem do? Irmãos, eu quero te perguntar nessa noite. O seu sim tem sido sim? Será que o nosso não tem sido realmente um não? Irmãos, isso é muito sério. Imagina se nós levássemos a sério, irmão. Se a gente parar, analisar e pensar, não, nós vamos sair daqui hoje, a partir de hoje. Vamos esticar um pouquinho mais. Imagina se todos os filhos de Deus, se todos os cristãos, se todos aqueles que servem a Deus tomar consciência dessa palavra e falar a partir de hoje, o meu sim é sim e o meu não é não. Irmãos, imagina a diferença que nós vamos fazer aí fora. Irmãos, os crentes, os cristãos estão perdendo a credibilidade aí fora. Meu Deus! Às vezes a gente escuta aí fora, nossa, aquele lá
crente, sem vergonha, passou a perna em mim, me enganou. Irmãos, nós precisamos ter a consciência de que nós levantamos a bandeira e nós carregamos a bandeira de Cristo aí fora. Nós devemos transbordar a essência de Deus lá fora no mundo. Dentro da igreja também. Mas para o mundo as pessoas estão olhando para nós. E será que nós estamos, irmão, carregando o caráter verdadeiro de Cristo? Ou será que nós estamos passando lá fora por trapaceiros, por falsos, por mentirosos? Irmãos, são duras essas palavras. Mas o evangelho, o reino de Deus, ele é tomado por esforço. E nós vamos precisar, irmãos, tomar postura de verdadeiros cristãos, de verdadeiros homens e mulheres de Deus. Doa quem doer. Não existe um meio termo. O meio termo é do diabo. O meio termo é do maligno. Será que quando a gente está lá no nosso trabalho, irmãos, sangue de Jesus, existe uma maldição sobre os brasileiros, de que tudo tem um jeitinho brasileiro. Estou uma raiva desse negócio, mas é verdade, infelizmente. O brasileiro, irmão, ele dá um jeito para tudo. Tudo ele dá um jeitinho de burlar as regras, ele dá um jeitinho de burlar as leis, até a nossa lei é falha. Até a nossa lei. Existem brechas, onde o advogado vai lá, entra, caça um meio, um jeito. Irmãos, misericórdia. Quebra isso aí na sua vida em nome de Jesus. Quebra isso em nome de Jesus. Você é cristão onde você está. Nós somos discípulos de Jesus onde nós estamos. Seja na faculdade, seja no trabalho, seja na escola, seja dentro da nossa família. Como é o seu comportamento, irmãos, quando você sai dessa porta para fora? Aqui tudo é lindo, irmãos. Aqui é muito bom. E é bom mesmo, porque nós estamos entre irmãos. E aqui para a gente adorar, para a gente exaltar o nome do Senhor, para a gente falar de Deus é muito fácil. Porque aqui nós compartilhamos da mesma fé. Mas e quando nós saímos daqui para fora, nós não precisamos ir muito longe. Quando nós estamos dentro da nossa família, dos nossos familiares que não conhecem a Cristo. Será que nós estamos mantendo a nossa postura? Será que nós estamos vivendo a verdade do Evangelho? Será que a nossa palavra tem sido válida lá dentro? Ou será que nós somos os primeiros a puxar o tapete? Oh, irmão, em nome de Jesus. Eu sei que às vezes as coisas apertam, né? Falando financeiramente. Às vezes as coisas estão difíceis, a gente olha e acha uns trem injusto. Faça o seu papel. Seja luz onde você está. Tem pessoas olhando e te observando 24 horas por dia. O que sai da sua boca tem que valer, irmão. Seja fiel às suas palavras. Isso é tão sério, irmãos, até dentro da nossa casa. Como nós lidamos com os nossos filhos? Será que você tem sido um pai e uma mãe que fala a verdade para os seus filhos? Gente, criança não esquece as coisas, não. Você fala com eles essa semana, passa um mês, 2. Eles te falam direitinho o que você falou com eles. E são nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Ó, mamãe, papai, promete que semana que vem vou te levar em tal lugar. Nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos ter essa comunhão. Será que você tem enganado, irmão, seus filhos?
Porque às vezes a gente fica esperando por coisas muito grandiosas, né? Por erros muito... Mas as coisas começam, as falhas começam pequenininhas. Pequenininhas. Entre aspas, né? Porque para Deus não há diferença. Para Deus não há diferença. Irmãos, não, para Deus não existe mentiras grandiosas e mentiras pequenininhas. Às vezes a gente vê aí, né? A gente pega os exemplos que saem em mídia, que saem na televisão, os exemplos que trazem mais escândalos. Nós somos os primeiros a apontar o dedo e a criticar. Mas nós esquecemos de olhar para dentro. Qual é a minha postura? Irmãos, para de achar que Deus não está com você o dia todo. Para de achar que Deus não está te vendo. Deus está olhando para mim e para você 24 horas por dia. Às vezes, até nem tem pessoas por perto. Mas Deus está olhando para nós a todo momento. Deus é onipresente. Deus é onisciente. O único que consegue ler o que se passa na nossa cabecinha é o Senhor. E Ele é onipotente, é poderoso. Queridos, o Senhor está olhando para nós a todo momento. Lá em 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Oh, irmãos, nós devemos nos avaliar, olhar para nós todos os dias. Separa uma hora do seu dia para você olhar para dentro e falar qual tem sido as minhas atitudes, a minha postura. Qual tem sido a minha verdade? A gente deve avaliar, gente. A gente deve avaliar e ver. Será que a gente tem vivido a verdade? Será que a gente tem exalado a verdade? Será que a gente tem exaltado o nome do Senhor da maneira correta? Ou será que nós estamos banalizando, assim como os fariseus e os escribas? Será que nós estamos levando de qualquer forma? Irmãos, não existe evangelho sem transformação de caráter. Não existe vida com Deus sem transformação de caráter. Irmãos do céu, nós vai bichar demais. Meu Deus, começando por mim. Irmãos, a gente tem muita falha. Nossa, é muita coisa que o Senhor ele precisa trabalhar na nossa vida. Sabe? E assim, o que entristece a gente, imagina Deus, né? Que tem sido pregado um evangelho tão errado por aí. Sabe? Um evangelho onde Deus só vem que tem bênçãos. Vem que eu vou te dar, que eu vou te prosperar, que eu vou restaurar. Nós cremos nessas coisas, amém? O Senhor, Ele é poderoso, Ele faz. Mas o evangelho, irmão, é arrependimento. O evangelho é renúncia. Irmão, se a gente lê a Bíblia, se a gente for num culto, se a gente buscar de Deus e a Bíblia não der um tapa na nossa cara, irmãos, tem alguma coisa errada. Se a gente lê a palavra de Deus, se a gente buscar a palavra de Deus e não for confrontado, tem algo errado. Porque o evangelho é confronto. O que Jesus pregava? Arrependam-se. Irmãos, Jesus estava interessado. Os ensinamentos de Jesus era para dentro. Para dentro. Não podemos usar o nome de Deus em vão. Não podemos jurar sobre nada. Porque nós estamos desvalorizando o nome do Senhor.
Nós não podemos viver uma mentira. A nossa boca não pode sair mentiras, porque nós estamos transbordando a essência de Cristo por onde nós passamos. Abre lá comigo em Efésios 4:30. Abre para mim. Tem um computador? Efésios 4:30. Olha o que fala lá. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos batizados com o Espírito Santo. Você entende isso? Umas pessoas pregam de uma forma errada, falam que você só é batizado no Espírito Santo quando você recebe o dom de línguas. Isso é mentira, amém, irmãos? O Espírito Santo, ele vem sobre as nossas vidas quando nós aceitamos a Jesus, quando nós somos batizados, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O dom de línguas é um dom. Nós cremos, é um dom que o Senhor dá. Então, o Espírito Santo de Deus, ele começa a habitar em você, andar com você, partilhar com você. E nós precisamos olhar para o Espírito Santo, embora na Bíblia mostre que ele apareceu em forma de símbolos, né, de pomba, de vento, de fogo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que anda com você. Ele é o Espírito de Deus. E olha o que fala lá. Tirou. Que o Espírito Santo de Deus, ele se entristece quando nós falamos mentira, quando nós não andamos conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele vê tudo, todo momento. Ele se ofende, ele se entristece. Sabe, às vezes falta temor. Nós precisamos ter temor. Sabia que quando nós pecamos, querido, olha o quanto isso é forte. Quando nós pecamos, nós entristecemos o Senhor. Vou um pouquinho mais fundo. Nós ofendemos a Deus. Estou falando, irmãos, que nós vamos ser perfeitos, nós vamos pecar, infelizmente, né? A Bíblia fala que aquele que fala que não peca, esse já pecou só de falar. Só que existe uma diferença de quando você peca lutando contra o pecado, do que quando você se entrega ao pecado ou peca de uma forma consciente. O Espírito Santo de Deus anda com você. O Espírito de Deus, ele quer ter um relacionamento com você. E é o Espírito Santo, queridos, que nos ajuda a andar conforme a palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus que quando você sair daqui, que vai te trazer a memória. Quando você for jurar o nome do Senhor, quando você for falar o nome de Deus em vão, o Espírito Santo vai trazer a sua memória. Não faça. Não pode. Não peque. E dentre outras coisas, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Tenha comunhão com Ele. Ele está vendo. Sabe quando você está lá escondidinho, lá naquele cantinho, prestes a pecar, fazer uma coisinha errada? Ele está lá vendo tudo. E aí? Nós vamos entristecer? Nós vamos ofender? Para a gente encerrar, abre lá para mim, irmão, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, vamos fazer igual o pastor, leu 21 também. 1 Pedro, capítulo 2, 21. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos.
ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Irmãos, ele veio como homem. Ele passou por tudo, por todas as tentações. Todas as tentações. E nada de errado saiu da sua boca. Se nós somos discípulos de Cristo, nós somos imitadores de Cristo. E como nós vamos saber qual deve ser a nossa postura? Buscando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, tendo comunhão com o Senhor. Irmãos, que o nosso sim possa ser sim. E que o nosso não possa ser não. Vamos sair daqui nessa noite com isso impregnado em nós? Eu sei, irmãos, que às vezes vai ser difícil. O evangelho é tomado por esforço. Não vai ser fácil. Talvez, por você manter o caráter de Cristo, nem talvez, irmão, tenho certeza. Por você levar a palavra de Deus, o evangelho a sério. Pela sua palavra ser sim, quando for sim, não por ser não. Talvez pessoas vão se afastar de você. Você vai deixar pessoas, talvez queridas, pelo caminho. Talvez, irmãos, você vai precisar sair do seu emprego. Que isso, pastor? Mandando abandonar o emprego? Mas talvez, irmão, você vai precisar trocar do ambiente, porque aquilo te consome tanto. Aquilo está te matando, aquilo te mata. Aquilo te tira do caminho do Senhor. Aquilo atrapalha o seu caráter. Talvez, irmão, nós vamos ter que sacrificar o Isaac. Talvez nós vamos ter que abrir mão. Mas aí eu pergunto para você, o que vale mais, irmãos? O que vale mais para você? O que é mais importante para você? Agradar ao Senhor e morar com Ele na eternidade? Ou se perder dos caminhos de Deus? Se coloque de pé. Feche seus olhos. Vamos orar? Fale com o Senhor nessa noite, queridos. Faça um concerto. Pensa aí, né? Peça ao Espírito Santo. Fala para Ele: Senhor, me perdoa, Pai, pelas vezes que nós levantamos, ó Deus, o Teu santo nome em vão. Perdoa-nos, Senhor Deus, pela nossa ignorância de achar, Senhor, que tudo bem orar, Deus, pelas coisas santas, ou orar, Senhor Deus, pelas coisas que o Senhor criou. Ah, Deus, nós queremos te pedir perdão nessa noite, Pai, pelas vezes que nós erramos com o Senhor, pelas vezes que nós apontamos o pecado das outras pessoas, os erros das outras pessoas, mas esquecemos, ó Deus, de olhar para dentro. De olhar, Deus, que a transformação precisa começar em nós. Que o importante, Senhor, é nós olharmos para dentro de nós e corrigir e deixar o Senhor agir. E abrir mão de tudo aquilo, Senhor Deus, que tem envergonhado o Seu nome, ó Pai. Pai, nós queremos te pedir perdão, Deus, pelas vezes que nós mentimos, pelas vezes que nós enganamos, pelas vezes, Senhor Deus, que nós passamos pessoas para trás, Pai, em prol do benefício nosso. Ah, Senhor, nos perdoa, Deus.
Porque nós esquecemos que nós estávamos envergonhando o seu nome. Ou às vezes, Deus, simplesmente não demos nem importância para o quão sagrado é o nome do Senhor. Pai, eu quero orar, Deus, para que haja, Senhor, uma transformação no nosso interior, ó Deus, nessa noite. Ah, Jesus, nos ensina, Jesus, a andar como o Senhor andou. Nos ensina, Jesus, a importância de ter o nosso caráter transformado pelo Senhor. Muda a nossa vida, Senhor. Muda a nossa história. Ah, Deus, faz de nós, ó Deus, verdadeiros discípulos do Senhor. Deus, que a tua lei, que as tuas palavras, Deus, venha nos confrontar, Senhor Deus, todos os dias. Pai, que os nossos julgamentos caiam por terra, que a tua palavra fala, Senhor Deus, que os nossos julgamentos são como trapo de imundícia. Que acima de tudo, nós possamos olhar para dentro, Pai, e ser transformados de glória em glória. E ser transformados. Muda, Senhor Deus, o nosso caráter. Muda, Senhor Deus, a nossa vida. Pai, nós clamamos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E nós te agradecemos, Pai, pela bondade do Senhor. Pela revelação da tua palavra. E pela oportunidade, Pai, de ainda poder tomar uma atitude diferente. Tomar uma postura diferente. De verdadeiros cristãos. De verdadeiros homens e mulheres do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus te ama, amém? Quantos sentem que Deus te ama? Sabe por que Jesus ensinou a questão do sim, sim, do não, não? Um minutinho que eu vou falar só, tá? Porque Jesus sabia quem é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? João 8, 44. Vós tem por pais o diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quando nós, cristãos, não temos práticas de sim, sim, não, não, nós estamos dizendo para Deus: a minha paternidade não é a sua. É por isso que Jesus nos ensinou a respeito do sim, sim, não, não. O trabalhar de forma certa, do fazer as coisas de forma correta. É porque Deus te ama, irmão. Se sinta amado por Deus. Se sinta filho de Deus, porque é isso que Ele quer, ser nosso Pai, e que nós o honremos e respeitamos como nosso Pai. Amém? Semana que vem nós continuamos a série Sermão do Monte. Estenda suas mãos, eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado por estarmos reunidos em Teu nome, louvando o Teu nome e agradecendo o Teu nome. Que o Senhor possa nos instruir essa semana. Que o Senhor possa nos ajudar a viver de forma reta, correta, íntegra, como os discípulos do Senhor nessa terra. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém.